Oi, gente, vamos pintar? Então, a gente vai pintar aqui esse tacho, tá? Com as abóboras, tá? Eu já marquei, ó, essa divisão aqui, ó, de um lado e também aqui do outro, ó, tá? Só pra vocês entenderem, é o fundo, a parte de cima da linha e o chão, a parte de baixo, tá bom? Eu sempre gosto de repetir porque às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Então, gente, para isso a gente vai estar usando um pincel grande para estar fazendo aqui, sempre começando por tudo que está por baixo, não é? Então, se eu começo pelo que está por baixo, a gente vai começar pelo chão e pelo fundo aqui, para depois a gente estar trabalhando o tacho, esta abóbora e por último vai ser essa fatia de abóbora, ok? Então, vamos começar? Então, pra gente começar aqui, ó, vou pegar o clareador, um pincel grande, número 14, e eu vou passar o clareador, ó, aqui, abaixo do desenho, aproximadamente 1 centímetro. Eu vou umedecer aqui, essa minha parte de baixo aqui, tá? Não precisa ser muito, só um pouquinho. Vou utilizar a cor Siena Natural Fumê, tá? Pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou vir aqui, ó, tá? Marcando e com a pincelada, ó, tá bom? Na vertical. Desculpa, gente, vertical não, horizontal, tá? É na horizontal. Ó. Com a largura do pincel, eu venho puxando. Reparem que essa parte próximo ao desenho, ela fica mais escura. E a partir do momento que ela vai se afastando o desenho, a tinta, a cor vai clareando. E vai assim, ó, não quero aquele quadrado aqui não, tá bom? Não precisa ter aquele quadrado aqui não, tá? Ó. Então, a gente vem colocando, ó. Preste bem atenção no sentido da pincelada que eu dou, tá? E o clareador, ele ajuda a ficar um tom mais uniforme, não fica craquelado a tinta. Olha. E aqui a gente vai fazendo, tá? Não precisa fazer muito comprido, muito largo, tá? No máximo de 2 a 3 centímetros é o suficiente, ó. Tá bom? Agora, a gente vai aqui, ó, pra lateral. Ó. Eu já coloquei o risco para ficar mais fácil de vocês ver até onde vai o chão. Certo? Não é difícil, é bem facinho se você seguir aí as dicas que eu dou. Com o tempo vai melhorando, tá? Ó, então, o nosso chãozinho já tá pronto. Agora, a gente vai fazer a parte do fundo, tá? O que é o fundo? Tudo que está por cima desta linha, atrás aqui do tacho e atrás da abóbora. Então, meninas, ó, agora a gente vai fazer o fundo, tá? Eu lavei o meu pincel, tô com o mesmo pincel, tá? Vou passar agora o clareador aqui, ó, em volta do desenho, tá? Gente, desculpa, esse meu clareador, ele tá um pouquinho manchado com uma tinta amarela, tá? Então, ele ficou meio amarelado, mas não tem problema não, posso usar do mesmo jeito, tá? Eu vou umedecer aqui a volta, tá? Do desenho, tá? A parte de cima não precisa muito, tá? E vou utilizar aqui, gente, cores básicas, tá? Cores para iniciante, certo? Então, eu poderia fazer o fundo aqui de várias tonalidades, principalmente das cores novas da Acrylex, que são cores lindas, mas vou fazer aqui de um modo com tinta simples, vou usar o maçã verde, tá? Essa cor maçã verde maçã verde não, gente, é verde maçã, o nome da tinta. Ela é levemente transparente. Eu gosto bastante de estar utilizando aqui nos meus trabalhos.
Porque o fato dela ser transparente, ela me ajuda a não ficar muito marcado o meu fundo. Então, eu uso bastante, se vocês repararem, eu uso ela bastante, porque é uma cor muito versátil, tá? Vocês podem estar utilizando ela tanto nas folhas, quanto para fazer os fundos das pinturas. Então, isso facilita muito, certo? Então, eu tô vindo aqui, ó, colocando a tinta próxima ao elemento, né, ao desenho, e eu vou esfumando e espalhando essa tinta, para que ela fique mais clara quando for afastando aí do desenho, tá bom? Não precisa fazer muito até lá em cima, tá? Uns 2 centímetros. Se quiser fazer menos, não tem problema, pode fazer menos também, tá bom? Ó, agora eu venho aqui deste lado, ó. Minha mão vai ficar na frente do desenho lá, mas, ó, tá? Sempre com o movimento circular e com a sujeirinha da tinta que fica no pincel, eu venho esfumando, tá? Ó, aqui também eu vou passar um pouquinho, mas bem clarinho, não precisa de muita coisa, não. Viu? Esse fundo, ele ficou um pouco maior, tá? Por que que eu fiz um fundo um pouco maior? Porque os elementos aqui são elementos bem simples. Então, para que esses elementos se destaquem mais, eu fiz o fundo maior. Mas se vocês não quiserem, não precisa estar fazendo, tá certo? Agora, eu vou lavar o meu pincel e já vamos escolher as cores pra gente estar colocando aqui no tacho, tá bom? Então, para o tacho, eu vou utilizar azul marinho, tá bom? Porque, novamente, vem aquela parte das cores básicas. Azul marinho é uma daquelas cores básicas que todo iniciante deve ter, tá bom? Por isso, eu já vou utilizar, e se vocês não tiverem, adquira o azul marinho, ou pode estar falando comigo para me sugerir para vocês outra cor para estar substituindo, tá bom? Gente, as cores que eu sugiro aqui é porque geralmente elas combinam entre si, tá? Então, quando você for fazer uma pintura, você tem que colocar cores que combinam entre si, certo? Então, dê uma leve umedecida com o clareador aqui nessa parte de dentro aqui, ó, tá? Do tacho. Tô com o meu pincel grande, tô usando, gente, o número 12, tá bom? Mas vocês podem utilizar o 10 ou o pincel que vocês melhor se adaptar, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer é pegar tinta, uma boa quantidade de tinta do lado só do pincel, e eu vou vir aqui, ó, por dentro, tá? Porque essa parte aqui, ó, vai ficar mais escura. Então, eu já começo por aqui, já fazendo a borda do tacho. E aí, gente, eu vou levando essa tinta, ó, tá? Vou espalhando elas nas laterais para o centro, tá? Aqui, ó, a alça vai fazer sombra, então a gente precisa ter um tom mais escuro aqui, ó. Tá bom? Então, a gente já vai fazendo as laterais, levando sempre o excesso de tinta, ó, para o centro aqui. Desta forma assim. Vou pegar mais tinta, ó. Sempre levando para o centro. O clareador aqui vai me ajudar a manter a umidade no tecido, tá? Aqui, ó, eu vou fazer a borda, ó. Observe a linha que eu fiz a borda, certo? Olha, gente, ficou essa parte aqui no centro. Tá? Depois a gente vai fazer essa parte aqui. Ficou essa parte no centro. Sem lavar o pincel, com o pincel sujo, eu vou pegar o branco, tá? Se você tiver medo de usar o branco, você pode estar usando um tom de azul bem claro, tá? Pra tá fazendo esse processo aqui que eu vou fazer, ó. Coloca a tinta no meio e eu venho, ó, esfumando essa tinta. Esfumo um pouco, limpo o meu pincel para que não fique muita tinta no meu pincel, ó. E eu venho, ó,
com pinceladas suaves, com movimento de vai e vem, ó. Esfumando para que essa mancha de tinta branca não fique marcada, tá? É como se fosse, é um reflexo da claridade batendo na parte interna do tacho, viu? Agora, a gente vai trabalhar um pincel menor, tá? Com o azul marinho, a gente vai estar fazendo essa parte aqui. Então, essa parte toda aqui, ó, interna, ela vai ser mais escura, tá? Então, o que a gente vai fazer? Somente preencher com o azul marinho. Porque como a alça está por cima, vai fazer sombra. Ó. Certo? Aqui, gente, ó. Observe os contornos para que fique bem feitinho, tá bom? Para não ficar torto. Ó. Essa parte você regula, certo? Ó. Aí, aqui, ó. Também, ó. Tá? Fica bem retinha as bordas. Você preenche apenas com o azul. Azul marinho.